E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, mas antes de iniciar o nosso vídeo, eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal. Clica aqui embaixo nesse botão inscrever e ativa o sininho de notificação. Assim você vai nos ajudar a divulgar esse canal. Você clica aqui e se inscreve no canal e envia para um amigo para nos ajudar a divulgar a pregação do Evangelho, a pregação da Palavra de Deus. Deus te abençoe. Então vamos para o vídeo. Glória a Deus. Eu quero saudar todos que estão nos assistindo com a graciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos a Igreja Batista Nacional, aqui região sul, em Teresina, e é um prazer para nós cultuarmos ao Senhor e saber que você, do outro lado e na sua casa, também está participando conosco. Então você está convidado a compartilhar esta mensagem com quantas pessoas você quiser. Lembrando que ao fazer isso, nós não estamos ganhando um centavo com isso, mas as pessoas estão sendo abençoadas, porque Deus tem uma palavra graciosa para elas. Então eu te convido a estar atento, a abrir o seu coração para receber a mensagem da parte do Senhor. Você que já participou conosco deste louvor abençoado, agora vai participar desta palavra. E o tema nessa noite é graça maravilhosa. E como se diz em inglês, Amazing Grace. Amazing Grace, ou seja, graça maravilhosa, é também o nome de uma canção. E ela fez muito sucesso. Agora mesmo, aquele cantor muito famoso, Andrea Bocelli, gravou. Eu não assisti ainda, mas fiquei sabendo, né? Alguém até me mostrou o primeiro lance da música. E em primeiro momento, assim, ele gravou ali na Itália e ela foi vista logo de imediato por mais de 2 milhões de pessoas. E graça maravilhosa é o tema da mensagem dessa noite. Está em Efésios, capítulo 2, versículo 8, o nosso texto-chave, que diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Glória a Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Eu quero antes orar com você ao Senhor Jesus. Te louvamos por este momento, porque este momento foi planejado pelo Senhor. E eu peço, Pai, que o Senhor toque no meu coração, no coração de cada um aqui e no coração de todos aqueles que estão nesse momento assistindo e aqueles que ainda vão assistir esta mensagem. Que o Senhor toque com graça. Prometemos te dar a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém. Pela graça sois salvos. É interessante como a salvação é o maior divisor de águas, vamos dizer assim, entre aqueles que experimentaram o Senhor e aqueles que são apenas religiosos. A maioria das pessoas religiosas, na hora que se trata salvação, a maioria tem uma seguinte resposta: ninguém pode dizer que é salvo, porque ninguém sabe se é salvo ou não é salvo. E por falta de conhecimento na palavra, e não só pelo conhecimento da palavra, mas também por não ter experimentado o Senhor Jesus no seu coração, a pessoa realmente está certa. Ela não pode afirmar isso. E eu quero nessa noite
viajar com você na maravilhosa graça. E ao final, você vai entender por que que a salvação é uma realidade hoje. Graça é uma palavra que aparece centenas e centenas de vezes na Bíblia. O Antigo Testamento é riquíssimo quando se fala em graça. E a gente percebe que o termo graça no Antigo Testamento tem dois caminhos. O caminho da graça como significando salvação, redenção, resgate. E o caminho da graça como gratidão, reconhecimento por aquilo que o Senhor fez. O livro de Salmos, por exemplo, nós temos até o capítulo 90 e alguma coisa, graça, na maioria das vezes, sendo escrita como ato de redenção, do favor e da misericórdia de Deus. O verbo para graça, um deles é enã, e descreve uma reação sincera de uma pessoa que tem algo a dar para alguém com necessidade. Graça é a atitude de alguém em dar para o outro aquilo que o outro nem merece, mas o outro precisa. Graça significa favor, misericórdia, conseguida mediante a fé em Cristo. Através da graça, Deus salva, justifica e adota o pecador como filho. E aí, eu quero trazer antes graça no Antigo Testamento. Há dois sentidos, como já falamos. Graça, favor, e graça, gratidão. Olha o livro de Salmos, como é abundante graça no livro de Salmos. E nós encontramos uma relação fantástica entre graça com outras virtudes. Por exemplo, graça e salvação. O salmista diz assim: livra a minha alma, salva-me por tua graça. Graça e confiança. Quanto a mim, diz o salmista, eu confio na tua graça. A graça superior à vida. O salmista diz assim: a tua graça é melhor que a vida. A relação de graça com oração. Ele diz assim: bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Encontramos a relação de graça e eternidade em Salmos. Asaf diz assim: será que Deus parou eternamente a sua graça? Graça em relação com a verdade. O salmista diz: encontraram-se a graça e a verdade. A justiça e a paz se beijaram. Graça e glória. O Senhor, diz o salmista, dá graça e glória. Não nega bem algum aos que andam na retidão. E nós encontramos quantos personagens na palavra de Deus que alcançaram graça. E eu fiz questão de trazer essa ênfase no Antigo Testamento, porque, regra geral, só se aborda graça no Novo Testamento devido à nova aliança. Mas o Antigo Testamento, que ainda está debaixo da velha aliança, quanta abundância de graça. A Bíblia diz que Noé achou graça perante o Senhor. Em meio à ira de Deus, quando Deus decidiu reduzir os dias de vida humana para 120 anos. Em meio à sua ira, em meio à frustração de Deus diante da maldade humana, em meio à dor que Deus sentiu quando ele quis acabar com a raça humana, em meio à decadência moral e à violência, quando Deus decidiu dar um fim, um basta à humanidade, ele viu Noé.
e Noé achou graça. Achar graça aqui não é achar aquilo que a gente chama na nossa cultura engraçado. Não, não confunda achar graça com achar engraçado. Achar graça aqui é quando Deus olhou para a humanidade com a finalidade de dar um fim, de voltar o planeta Terra ao que era Gênesis capítulo 1. Deus encontra o homem que vivia em retidão. A retidão de Noé encantou Deus. E esse encanto pela sua retidão, esse fascínio pela sua retidão, a palavra diz que Noé achou graça, achou misericórdia em Deus. Por que Deus percebeu no meio de milhares e milhares de homens maus, de mulheres más, a humanidade mergulhada na violência, na idolatria, na prostituição? Quando Deus olha a humanidade inteira na época de Noé, ele percebe que uma casa se destacava. Era como se o sol brilhasse naquela casa e chamasse a atenção do céu. Ei, o teu bairro, a tua cidade, a tua família inteira pode até agir como agiu a sociedade Noé, mas você pode fazer a diferença. A tua casa pode brilhar diante do Senhor. Sabe, porque Deus percebeu Noé, o homem que achou graça, achou misericórdia, porque ele era íntegro. Numa sociedade tão injusta, tão má. Noé, ele era temente a Deus, quando a sua sociedade não valorizava nenhum temor espiritual. Talvez eles debochassem de Noé, mas ele tinha convicção que andar com Deus era a razão da sua vida. Como a Bíblia registra muitas pessoas que em meio a situações diversas, elas acharam graça perante o Senhor. Olha um outro, José do Egito. O jovem que achou graça perante o Senhor. José viveu em meio ao ódio assassino dos seus irmãos. Os irmãos, que eram 11, olhavam para aquele jovem e tudo que desejavam era que ele amanhecesse morto. Em meio a uma casa em que os irmãos tinham instinto assassino, José viveu. E quando o Senhor olha para aqueles 12 jovens, 11 corações assassinos, um brilhava. José achou graça diante do Senhor. Em meio à situação de escravo, porque José foi vendido pelos irmãos, em praça pública, tinha tudo para ser um jovem revoltado, odioso da vida, frustrado. Tinha tudo para, na linguagem de hoje, para precisar de psicólogo, psicanalista, de um divã. Em meio a essa tragédia que lhe aconteceu, vendido como escravo em praça pública. Mas ali brilhava um jovem, porque ele achou graça diante de Deus. Levado um dia para uma masmorra, por tempo indeterminado. Não tinha advogado, não tinha amigos, não tinha parentes, estava em outro país, chamado Egito. O pai pensava que ele tinha morrido. Ele foi acusado de um crime que não cometeu, não tinha ninguém para provar o contrário. Em meio a tudo isso, ele brilhou na masmorra, porque ele achou graça perante Deus. E quando os irmãos foram ao Egito comprar alimento? Jamais eles imaginaram que José era o governador. Porque toda pessoa que acha graça diante de Deus, Deus tem uma bênção especial para ele. Todo homem, toda mulher, todo jovem, toda criança que acha graça perante o Senhor, que encontra favor, que encontra misericórdia, Deus tem algo grandioso na sua vida.
quando José viu seus irmãos, e os irmãos não o conheceram, mas eles conheceram José, sabe? José tinha tudo para botar tudo na cadeia. Ele era soberano. Depois do faraó, depois do imperador faraó, quem mandava em todo o império egípcio era José, o primeiro-ministro. Mas quando ele olhou para os seus irmãos, e os seus irmãos jamais imaginaram que aquele jovem era José. Ele poderia arrebentar com seus irmãos, mas ele não fez isso. Em meio aos seus irmãos, a sua luz brilhou, porque ele achou graça perante o Senhor. Ele temia a Deus. Ei, você pergunta aí do outro lado, o que eu faço para achar graça perante o Senhor? Porque pela graça a gente recebe a salvação. Não recebemos salvação de uma outra maneira. Não é pela religião, não é pelas boas obras. O apóstolo Paulo diz, eu posso dar o meu corpo para ser queimado. Eu posso pegar tudo que tenho e dar para as pessoas carentes. Mas isso não autentica a minha salvação. O que me salva é a graça. Por quê? Pela graça sois salvos. Dosado pela fé. Sabe, para achar graça perante Deus, precisamos temê-lo. O segredo de José, o segredo de Noé, de milhares, porque João, no Apocalipse, ele disse que aqueles que acharam graça no Senhor são tão numerosos como a areia. É uma multidão que não se pode contar. Talvez você diga, aonde? São poucas pessoas, poucos serão salvos. Ah, se depender das boas obras, se depender de pele, da cor da pele, da cor dos olhos, se depender da cor dos cabelos, da altura, do dinheiro, do país, da cultura, do grau de instrução, a gente estava frito. Porque coloque a nossa sabedoria diante da do Senhor. Ele é infinitamente sábio. Então a nossa sabedoria já foi embora. Não se ganha salvação pela intelectualidade. Coloque a nossa bondade diante da bondade do Senhor como aferidor. A bondade dele é infinita. Então a gente já perde pela bondade. Ah, não. Eu vou ganhar a salvação porque eu sou uma pessoa solidária. Põe sua solidariedade na medida da solidariedade do Eterno, que deu seu Filho. A nossa vai perder. Mas não se frustre. Deus é gracioso. A graça no seu caráter. Por isso que nós estamos falando de maravilhosa graça. Ah, como o Antigo Testamento é rico em graça. Olha Moisés. A palavra diz que Moisés achou graça perante o Senhor. Como homem, um jovem como Moisés, poderia achar graça diante de Deus? Porque ele foi educado no palácio do Egito, com todas as possibilidades de se tornar um pagão, adorador de muitos deuses. Ele tinha tudo para viver as regalias do palácio. Ele foi criado como filho da filha de Faraó. A mãe biológica dele recebia um ordenado lá do palácio para cuidar dele. Ele tinha tudo para viver as regalias, a idolatria. Ele tinha tudo para viver uma vida pagã. Mas em meio ao palácio, ele achou graça perante o Senhor. Aquilo não lhe atraía. Lhe atraía algo muito mais elevado, muito superior. Um belo dia, ele viu uma cena. Ele subiu um monte. Já não morava mais no palácio, já não morava mais no Egito,
havia fugido por causa de uma situação difícil. E o Senhor lhe chamou e disse: Moisés, preciso de você. Quero que vá ao Egito. Ele disse: não, eu não vou. Como ele podia dizer ao Todo-Poderoso que não ia? Ele disse: não vou, mande outro. Eu não sei falar, ninguém vai acreditar em mim. Mesmo diante dessa situação e dizer não, ele achou graça. Aí você vai dizer: como Deus vai achar graça? Como Deus acha um coração que o encanta, que o fascina? Como Deus ficou fascinado por um homem que ousa dizer: não vou, mande outro. E eu não sei falar mesmo, e ninguém vai acreditar em mim. Por quê? Sabe, porque havia dentro dele um homem fascinante. Quando Deus sondou o coração de Moisés, Deus não levou em conta as palavras, porque dentro dele havia um líder fantástico. Havia um homem fascinante dentro daquele homem, dentro daquele pastor de ovelhas, aparentemente rebelde, aparentemente rude, aparentemente revoltado. E você? O que há dentro de você? Existe uma mulher que encanta a Deus dentro de você? E a sua performance de raiva, de murmuradora, lá dentro não é isso. Porque se o Senhor olhar para o teu coração e achar dentro de você uma pessoa que deseja amá-lo, você tem o fascínio de Deus. O que dizer de tantos outros? O que dizer de Gideão, de Samuel, de Davi, de Ezequias, dos profetas, de Neemias? Centenas e centenas de milhares. Pastor, e por que você está falando assim? Porque eles e elas eram pessoas como a gente. E Deus ficou encantado com elas. Encantado com eles. Deus se encanta com você também. E o que dizer no Novo Testamento? O Novo Testamento sela a nova aliança. A aliança de Deus com os hebreus no Antigo Testamento era mediada pela lei. Daí a gente chama a lei de Moisés. Mas e agora? O que Deus faz? Deus abre o espaço da graça e coloca o brasileiro, o americano, o grego, o africano. Ele põe o planeta inteiro. Ele diz: na minha casa cabe todo mundo. Na minha casa há espaço para o branco, para o negro, para o alto, para o baixo, para o feio, para o bonito, para o careca, para quem tem olhos verdes, quem tem olhos azuis, quem tem olhos castanhos. Na minha casa cabe todo mundo, porque eu sou um Deus de graça. Na casa do Senhor cabe você. Sabe, um belo dia, entra em cena a graça em pessoa. Sabe, eu gosto de dizer que Jesus, quando olhou para o homem, ele tinha tudo para voltar para casa. Ele tinha todas as razões para dizer: pai, não vale a pena. Porque o homem é mau. O pai sabe disso. O pai já falou isso. Que o homem é mau desde a sua meninice. Jesus foi recebido pelas pessoas, pelos religiosos, que queriam a sua cabeça. Jesus tinha tudo para voltar para casa. Mas quando ele olhava para a multidão, ele sentia
graça por elas. Ele sentia compaixão por elas. Ah, foi em nome da compaixão que Jesus investiu a manhã, a tarde, a noite, a vida. Foi em nome dessa compaixão que Jesus foi à sepultura. E ele diz, é preciso fazer isso. Porque eu fazendo assim, as portas celestiais serão abertas. E todo aquele que crê em mim será alcançado pela minha graça. Será alcançado pela minha salvação. Sabe por que o homem pode ser salvo? Ah, é comum a gente ouvir. Aonde? Que carne podre vai morar lá em cima? Aonde? Que Deus vai levar o homem para ele? O homem é mau. Ei! Deus tem um caráter de graça. Não há um ser humano, por mais ruim que ele tenha sido, por mais terrível que ele tenha sido, mas se ele se prostrar de coração e dizer, Senhor, Tu és gracioso, e eu quero ser Teu filho. Eu quero que o Senhor redima a minha vida. Você sabe o que é que Deus faz? Ele te salva. Ele pega o passado todinho e joga no mar do esquecimento. Isso é possível. É real. Porque ele é gracioso. Sabe, em Cristo, nós recebemos de sua plenitude. E João, no capítulo 1, versículo 16, ele diz que essa plenitude é graça sobre graça. Jesus veio para que eu e você tenha salvação eterna. Ele diz, pela graça, sois salvos mediante a fé. Ah, quando a gente vai para o Novo Testamento, como o apóstolo Paulo se destaca falando da graça. E o apóstolo Paulo tinha tudo para não dizer nada disso. Por quê? Porque ele foi um homem mau. Ele perseguiu a igreja do Senhor. Ele bateu em líderes. Ele fechou igrejas. Há mais um dia, quando o Senhor olhou para aquele homem, viu que dentro dele havia um pastor de excelência. E a graça alcançou aquele homem. Como o apóstolo Paulo se coloca diante da graça? Os seus escritos trazem uma riqueza sobre graça. Olha o que ele fala quando ele faz a relação de graça e perseverança. Ele exorta as pessoas que receberam o evangelho a perseverarem na graça. E como ele fala de graça e salvação, ele diz que somos salvos pela graça do Senhor. Somos salvos pela graça. Pastor, e o que é graça? Graça é esta virtude que sai da essência de Deus. É o seu ar, é o seu gesto, é a sua atitude de misericórdia, de paz, de favor, de trazer para si aquele que não merece. O apóstolo Paulo fala de graça e justificação. Ele diz, sendo justificados de graça, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O apóstolo em Romanos, ele diz, o dom da graça é dele, é de Jesus. E quando ele fala da graça e humanidade, ele diz assim também, por um só ato de justiça, a graça veio sobre todos os homens para a justificação de vida.
e graça e vida eterna. Ele também diz, a graça reina pela justiça, para a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Em relação à graça e virtudes, o apóstolo Paulo fala da graça e domínio. Ele diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha o que ele está dizendo, que quando estamos debaixo da graça, no guarda-chuva da graça, o pecado não tem domínio sobre vós. O pecado não tem domínio sobre mim. O pecado não tem domínio sobre você. A graça é necessária para os dons. Ele diz, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, se é ministério, se é ensinar, se é exortar, se é repartir, se é liderar, faça conforme a graça que o Senhor te deu. Maravilhosa graça. E a melhor descrição do apóstolo Paulo, o melhor texto para se falar de maravilhosa graça está em Efésios capítulo 2. Olha o que ele diz no versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. A primeira menção que nós temos de graça está aqui. Deus é riquíssimo em graça. E pelo seu riquíssimo amor, com que muito nos amou. Ei, você é amado por Deus. Você é amada por Deus. O seu amor é riquíssimo. Talvez você diga, mas pastor, eu não sou digno do amor de Deus. Ei, Deus não ama da boca para fora. O seu amor jorra como fonte inesgotável do seu coração. Então você não precisa pensar em dar cabo à sua vida. Você não precisa em dizer, minha vida acabou. Você não precisa, pensar em morrer. Deus é riquíssimo em graça. Há tanta graça no seu coração, que alcança 7, 8 bilhões de pessoas disserem, queremos graça, a graça para nós. Ele vai dizer, eu sou riquíssimo em graça. Eu tenho graça para 1, para 10, para 20, para 1 trilhão, para infinitas pessoas de mim. Ele é rico em graça. Olha o que diz o apóstolo Paulo, quando ele fala da maravilhosa graça. Versículo 5. Estando nós mortos em nossas ofensas, em nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Deus sabe do nosso estado. Olha só onde ele nos encontrou. Ele nos encontrou no cemitério. Estávamos mortos. Talvez você diga, pastor, eu ainda estou morto. Então nessa noite, é dia de você ser vivificado. Vivificar quer dizer ter vida de novo. Hoje é dia de retorno. Hoje é dia da sua volta. Por que Cristo fez isso? Ele fez por mim e fez por você. Deus sabe a razão pela qual você morreu. E eu não estou falando morte física. Eu estou falando morte espiritual. A morte espiritual matou os seus sonhos. A morte espiritual matou a sua esperança. Agora, ele sabe disso. E ele não quer saber a razão. Eu vou trazer aqui à tona o que você fez. Você me decepcionou. Você fez isso comigo. Não. Ele está dizendo, ei, hoje você pode viver de novo. Eu sou rico em graça.
Eu sou rico em amor. Olha o que o apóstolo fala no versículo 6. Ele nos ressuscitou juntamente com ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse é o projeto de Deus para você. Ele quer ressuscitar você. E Ele quer tirar do lugar onde você está sentado. Você está sentado na dor. Você está sentado nas preocupações. Você está na cadeira do medo. Você está no sofá da angústia. Sabe, e o Senhor quer te fazer assentar nos lugares elevados. Ele que faz isso. Maravilhosa graça. O apóstolo Paulo diz em seguida, no versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Olha o que ele está dizendo, mostrar no futuro. Ele está dizendo em outras palavras, se você for vivificado, se você ressuscitar com Ele, Ele vai te mostrar os tesouros da graça. Você vai entender com Ele como as pessoas perderam a oportunidade de se deleitar na graça. O Senhor promete mostrar as riquezas, os tesouros da sua graça. Ah, quantos vão dizer, Senhor, meu irmão achava que tu não tinha graça para ele. Ah, Senhor, o meu primo, o meu amigo, fulano cicrano, achou que de tanto ele ter errado, Deus não queria nada com ele. E o Senhor está dizendo que vai mostrar para mim e para você os tesouros da sua graça. Sabe qual é a intenção de Deus em mostrar as riquezas da sua graça? A intenção é dizer, olha, eu tenho graça para toda a sua família. Eu tenho graça para o seu bairro. Eu tenho graça para o seu estado. Eu tenho graça para o seu país. Eu tenho graça para o planeta. Ou seja, a minha casa cabe todo mundo. A minha casa cabe todo mundo. Ele é um Deus de graça. O Paulo no versículo seguinte diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. É a riqueza que ele tem, é o seu tesouro. Ele diz mais no versículo 9, não vem de obras, das obras, para que ninguém se glorie. Não é das obras. Eu, recentemente no Face, uma pessoa dizia, lá eu tenho uma vizinha que anda com a Bíblia grande debaixo do braço, e ela passa assim, parecendo a dona do mundo. Se você entendesse, a sua vizinha compreendeu o que é graça. Ela entendeu que a salvação vem do Senhor. Sabe por quê? Olha o versículo 10, na maravilhosa graça. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as coisas boas, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Olha o que Deus preparou para mim e para você. Ele não preparou coisa ruim para a gente andar nelas. Deus não preparou uma estrada com espinhos para você. Deus não preparou uma vala cheia de buracos nelas. Ele preparou boas coisas. Porque Ele é rico em graça. Ele é rico em perdoar. Uma ocasião, quando Jesus falava da riqueza da graça de Deus em perdoar, ele disse, se uma pessoa for até você 7 vezes por dia, e 7 vezes ela pedir perdão a você, faça como meu pai.
Meu Pai tem um tesouro tão grandioso de graça, que se uma pessoa 7 vezes, todo dia, 10 dias, 70 vezes, 20 dias, 140 vezes, em um ano, quantas vezes? 365 dias, vezes 7, dá quantas mil vezes? Jesus disse, o meu Pai tem um tesouro tão grande de graça, que cada vez que a pessoa chega lá, ele vai dizer, meu filho, eu tenho uma graça perdoadora para você. Eu tenho graça perdoadora para você. Quando os discípulos entenderam isso, eles disseram, Senhor, nos dá fé, porque não é possível. Se a gente não crê, nós não vamos conseguir perdoar nenhuma vez. Na maravilhosa graça, você é salvo pela graça mediante a fé. Aí Jesus disse, a fé basta ser pequenininha. Porque meu Pai tem um tesouro de fé para te dar também. Meu Pai tem um tesouro de graça para te dar. E Jesus diz assim, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A graça está tão perto de você. É só você recebê-la. Se você receber a graça do Senhor, ela vale mais do que a sua vida. Porque o que adquirimos, o que ajuntamos, a gente não leva. Mas a graça do Senhor é eterna. Eu te convido para receber o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. É simples. É só orar comigo. Não sou eu que tenho graça para você. É o Senhor. Eu só sou um instrumento diante dele. Eu quero convidar você a colocar a mão no seu coração, para receber uma porção de graça do Senhor. Paizinho querido, a tua palavra diz e nós cremos. Deus tem um tesouro inesgotável de graça. E o Senhor nos fez em Cristo. Quando Cristo desceu, nós estávamos ali descendo com nossas ofensas, com nossos pecados, com nossas incredulidades. Mas quando Cristo ressuscitou, nós estávamos ressuscitando em Cristo. Pai, nesse momento, quantas pessoas estão mortas? E o Senhor olha para elas com tanta compaixão. E o Senhor deseja que elas sejam vivificadas, ressuscitadas. Pai, em nome de Jesus, que elas agora recebam uma porção de graça. Aquela graça que é abundante no teu tesouro, Senhor. Ela precisa de graça. Ele precisa de graça. Ele precisa, Senhor, desse toque especial. Essa graça que vem como paz interior. Essa paz que vem como convicção de salvo. Deus, não importa a religião de quem está me ouvindo. Não importa o estado espiritual de quem está me ouvindo. Mas que nessa noite eles sejam vivificados. E o Senhor os arranque dessa cadeira, desse sofá de incredulidade, de medo, de angústia, de depressão, de dor. E o Senhor os leve a sentar em lugares celestiais. Esse lugar celestial da alegria. Esse lugar celestial da fé. Esse lugar celestial da paz. Esse lugar celestial de filho. Com todos os privilégios que o Senhor nos deu como herança. Em nome de Jesus, eu profetizo na tua vida
a nova alegria, a nova fé, a nova paz, trazidas pela graça do Senhor. Em nome de Jesus. Receba a graça do Senhor. Que o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo, a paz que vem além do entendimento humano, seja abundante na tua vida. Receba em nome de Jesus uma porção de graça. Em nome de Jesus. Uma porção de graça. Uma porção de graça na tua vida. E se estenda à tua casa, aos teus pais, aos teus irmãos, aos teus sobrinhos, aos teus amigos, à tua igreja. Oh, em nome de Jesus, essa graça é para você. É para mim, é para você. Esta graça é para nós, porque Deus é rico em graça. E nós somos feitura dele. Ele soprou a graça em nós. Receba em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te encha de graça. Amém. Glória a Deus. Maravilhosa graça. Aleluia.